Nós somos a TV Tati Band Litoral, emissora afiliada à Rede Bandeirantes. Bom dia, seja muito bem-vindo ao Tati Cidade Entrevista Especial Eleições, que conta hoje com o nosso comentarista político Rodolfo Amaral. Bom dia, Amaral, tudo bem? Bom dia, Roberta, bom dia a todos. Para mim é uma grande satisfação estar aqui novamente discutindo as questões nacionais, regionais e do nosso estado. Depois de uma carreira de muito sucesso no jornalismo, já em sua primeira disputa eleitoral, ela foi eleita deputada federal em 2018 pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, com 106.100 votos. Hoje, filiada ao PL, Partido Liberal, está terminando o primeiro mandato e já planeja novos desafios. O Tati Eleições desta semana bate um papo com Rosana Vale. Bom dia, deputada, seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada, Roberta. Bom dia para você, também ao Rodolfo Amaral. Estou aqui à disposição para a gente discutir um pouco de política, falar sobre as minhas ações, prestar contas para a população, isso é muito importante. Então já vamos começar, né, Rodolfo, num esquema aqui no Esquenta. Recentemente, deputada, o seu nome foi ventilado como candidata a vice-governadora do estado de São Paulo na chapa do ex-ministro Tarcísio de Freitas. Isso pode acontecer ainda? Então, foi uma honra para mim ser sondada pelo ministro, eu conversei com ele, mas a decisão é em julho e eu estou bem tranquila com relação a isso, porque o ministro também sabe que a minha prioridade, o meu foco é a minha reeleição como deputada federal, é o meu desejo. Eu sei que eu ainda tenho muito para fazer pela minha região, né? Tenho muito trabalho e espero e tenho visto o reconhecimento das pessoas, então eu estou focada, eu sou pré-candidata à reeleição como deputada federal. E aí, Rodolfo, acha que, na sua opinião, Rodolfo, como um analista político, hoje ela está como pré-candidata a deputada federal, mas é uma boa a Rosana Vale vir como vice-governadora? Não tem dúvida. Eu, no lugar dela, não iria, né? Eu permaneceria como deputado, que eu acho que ela tem mais chances de permanecer, tá? E seria para nós da região um desperdício. Mas, primeiro eu queria até parabenizar a Rosana pela coragem que ela teve de se filiar ao PL. O PL é um partido que, no âmbito do Estado de São Paulo, ele está bem fortalecido, tem 15 deputados, certo? Deputados de regiões adensadas, portanto, deputados com mais de 120, 130 mil votos. Eu fiz ela no ranking desses 15, ela seria com os 106.100 votos a nona colocada. Então, e uma região com pouca densidade eleitoral, então foi uma atitude, em primeiro lugar, corajosa, eu espero que tenha êxito. Mas eu queria até aproveitar essa situação e analisar pelo seguinte aspecto. Quando você fez opção há 4 anos pelo PSB, muita gente dizia, a Rosana não tem esse viés ideológico do PSB. Agora você, até por umas questões de ligação com o governo e com o próprio ministro, foi para o PL, mas você também não tem esse viés. Como é que é caminhar na política com essas dificuldades? Quer dizer, no PL vai desafiar também as atitudes eventuais do partido, vai mostrar a personalidade que mostrou no PSB? Como é que vai ser a Rosana Vale uma vez reeleita? Então, eu serei quem eu sou, votarei com as minhas convicções, já tenho votado com as minhas convicções. É difícil nós encontrarmos um partido que se adeque a uma personalidade, né? Eu tenho a minha personalidade, eu tenho a minha história, e são 35 partidos. Eu não consigo identificar 35 ideologias. Então, infelizmente, né, a gente tem que ter, né, um partido, tem que se eleger por um partido, mas eu continuarei votando sempre com a minha consciência, né, com o que eu acho que está certo. Eu não entrei para a política porque uma questão partidária, para defender uma ideologia partidária. Eu entrei para a política com foco no trabalho, em resultado, em defender sim, mas a minha região.
né, tem analistas políticos, às vezes não entendem, querem me colocar num espectro ideológico. Mas eu sou uma pessoa que trabalhou a vida inteira na iniciativa privada, eu tenho filhos, tenho uma família e assim eu ajo. Eu não sou radical em nada, eu posso mudar de opinião em algum voto, sempre. Eu ouço as pessoas da minha região, não sei de todas as coisas. Quantas vezes na hora de decidir uma votação, eu não consultei um especialista de uma área e falei, olha, Rosana, esse PL aparentemente é bom, mas tem isso, isso, isso. E eu votei ao contrário do que eu pensava. Então eu estudo antes de votar. Eu me sinto livre para tomar as decisões e assim vou permanecer. Só está aberta a mudanças. Exatamente. Nessa questão de estar aberta a mudanças, eu acho que uma dúvida que as pessoas ainda têm é por que saiu do PSB? Eu saí do PSB porque eu não compartilhei da decisão do partido nacionalmente, né, de filiar Geraldo Alckmin para indicá-lo a vice na chapa do PT, né, do ex-presidente Lula. Então, quando eu entrei para a política, foi num outro momento, o ex-presidente estava preso, então eu não poderia imaginar, né, eu não voto no PT, não acredito no PT, então eu não me senti confortável, apesar de gostar muito Márcio França, Caio França, eu me identifiquei com o trabalho do Caio, nós fizemos uma excelente parceria, mas chegou no momento decisivo. Se eu permanecesse, eu teria que apoiar essa proposta. E eu não apoio essa proposta. Uma curiosidade aqui, com relação a Rosana, eu peguei uma parte da votação dela, desses 106 mil votos, e associei ao programa Rota do Sol, ou seja, eu peguei o litoral paulista, tá? E ela, por exemplo, ficou em primeiro lugar entre os candidatos em Santos, ficou em Cubatão, ficou em Mongaguá, ficou em Peruíbe, ficou em Pedro de Toledo. Quer dizer, nessa área aí do Rota do Sol teve 97 mil votos, 97, quase mais de 90% da sua votação nesse espectro. Mas era uma outra realidade. Rosana, você, evidentemente, a sua candidatura lá na época acabou desbancando um candidato deputado à reeleição, que era o ex-prefeito Papa, mas hoje você entra num cenário, pelo menos em âmbito regional, disputando também, certo, com 3 ex-prefeitos, Farid Madi no Guarujá, Mourão na Praia Grande e Paulo Alexandre em Santos, que, segundo as más línguas, ele apoiou na eleição passada. Hoje é um candidato concorrente. Então eu pergunto, qual é a visão política da Rosana Vale? Ela saiu desse espectro da Roda do Sol, é uma deputada que expandiu a sua votação no Estado. Quer dizer, como é que vai ser essa relação aí? Como é que você está vendo essa disputa neste cenário com estes 3 ex-prefeitos? Só um adendo nessa pergunta ainda, porque na primeira votação ela era jornalista, Rosana Vale. Hoje ela é deputada, Rosana Vale, né? Então eu acho que essa pode fazer uma grande diferença nesse quesito também. Então, eu fui votada em toda a minha região, porque eu sou conhecida na minha região, né? Tenho uma história de 25 anos no jornalismo. E as pessoas, eu creio que na época, descontentes com a política, sem saber o que eu poderia fazer, eu acredito que as pessoas votaram em mim e falaram, olha, estou cansada dessas mesmas pessoas, vou votar nessa jornalista porque eu gosto dela e não sei o que ela vai fazer, mas eu vou dar o meu voto de confiança a ela. Então, durante o meu trabalho como deputada, e eu tenho encontrado isso nas ruas, as pessoas estão reconhecendo o meu trabalho como deputada hoje. Né? Eu fiz um trabalho incansável pela região, por todas as cidades. Eu ajudei no que eu pude, né? Conquistei recursos, foram mais de 400 milhões de reais em recursos para a minha região, em obras paradas que foram retomadas, o aeroporto do Guarujá que conseguiu os recursos para a implementação dessa primeira fase, a Ponte dos Barreiros que ficou conhecida, ou seja, eu lutei por todos os moradores da minha região e hoje eu percebo esse reconhecimento das pessoas. É lógico, cada eleição é um cenário diferente, né? Eu tinha outros concorrentes em 2018, poderia ter sido até mais difícil. É que eu não imaginava, né, quando a gente entra ingenuamente e de coração limpo na política, a gente não imagina o que vai enfrentar. Mas eu foquei
na minha eleição. E hoje a mesma coisa. Eu não me importo com os adversários, sempre vão existir concorrentes, adversários, mas eu foco no meu trabalho, no que eu fiz e no reconhecimento das pessoas hoje, não só como jornalista, mas como deputada. Vários depoimentos eu tenho já ouvido nas ruas falar, olha, eu não esperava que você fosse surpreender tanto na política. Eu não acreditava, eu não votei em você, e eu não acreditava, mas você superou as minhas expectativas. E pensando nisso, que eu sigo focada, sem olhar para os lados, olhando para frente, para o foco no trabalho, no que eu fiz e esperando o reconhecimento das pessoas. Esses nomes fortes que você citou, Rodolfo, a gente está falando Rosana Navalha, Alberto Mourão, Paulo Alexandre, isso pode, de certa forma, pulverizar de forma que a gente não tenha uma eleição favorável para a região? Eu acredito que sim. Aliás, eu escrevi um artigo sobre isso, que é bastante preocupante. Para serem números redondos, nós temos hoje em torno de 1.350.000 eleitores na região. Mas se você pegar a eleição de 2018, por exemplo, dos chamados votos válidos, teve 1.016.000. Tá? Desse 1.016.000, votaram em candidatos da região, nos 10 principais, ou nos 10 mais votados candidatos a deputado federal da região, só 271.000 votos. Esses deputados conseguiram mais 137.000 votos fora da região, ou seja, desse universo, porque tirou lá os brancos nulos e as abstenções, desse universo, só 26% optaram por candidatos da região, o que é uma situação bastante perigosa. E nesse aspecto, até aproveito para perguntar a Rosana Navalha, não seria o caso de os candidatos, ou pelo menos aqueles principais, os que têm maior visibilidade, neste momento, fazer um pacto, no sentido de estimular o voto na região, para que a gente não tenha votos dispersos aí em outros candidatos? Então, eu sempre fiz isso durante o mandato, mostrando a responsabilidade, como é importante a gente votar em candidatos da nossa região, que lutam pelas nossas causas, e as pessoas viram isso no meu mandato. Eu fui eleita essencialmente pela Baixada Santista, pelo litoral e pelo Vale do Ribeira. E eu trabalhei para essa região, defendi bandeiras estaduais e nacionais na causa da pessoa com deficiência. É óbvio que a gente expande um pouco o mandato, é natural, causa animal também, na questão dos idosos, que são temas, né, importantes da nossa região, mas nacionais. Isso eu fiz. Mas eu estou focada e chamo a atenção das pessoas que a gente, às vezes, mas foi uma onda também em 2018, né, que muitas pessoas votaram só no nome, né, não se preocuparam se ia trabalhar. Às vezes votaram em pessoas que nem vieram aqui durante os 3 anos de mandato. No seu caso, por exemplo, a Rosana teve na região da Baixada Santista em torno de 94.000 votos. O Eduardo Bolsonaro teve 89.000 votos. Quer dizer, entre Eduardo Bolsonaro, Joyce, Tiririca e o Kim Kataguiri, nós perdemos 160.000 votos entre esses 4 mais votados lá. Porque a gente tinha o efeito Bolsonaro. Exatamente. Hoje a gente pode até ter hoje o contrário. Hoje está a favor da Rosana. Então, hoje as pessoas têm noção, eu procurei nas minhas redes sociais, em todo momento do meu mandato, explicar para as pessoas qual era o trabalho de um deputado, o que um deputado deveria fazer. Então, eu sinto que as pessoas estão acompanhando mais, através das redes sociais, as reuniões, vários amigos, pessoas aqui da nossa região falam assim, olha, eu não sabia qual era o trabalho, agora te acompanhando, eu sei como é importante ter um deputado que nos defenda, né, através, e talvez pelo fato de eu ser uma comunicadora, jornalista, eu aproximei as questões de Brasília de todos nós aqui. Então, eu acho que hoje o eleitor está mais consciente, até por ver, né, a minha entrega, o trabalho que eu fiz,
constantemente, eu dou satisfação de tudo. Eu não me lembro como jornalista de acompanhar um deputado, porque a gente às vezes fala, ele está em Brasília, está tratando das questões lá em Brasília, votando, mas não é só isso, não é só nas questões nacionais. Um deputado federal, ele tem a obrigação de trabalhar e defender a região, pelo menos no meu caso eu penso assim, que o elegeu, né? Agora, tem os deputados que defendem causas, né? O deputado da área da segurança, o deputado da área da saúde, a gente vê lá enfermeiras que são deputados. Aí sim, mas o meu propósito foi outro, mesmo porque o conhecimento que eu adquiri nesses 25 anos da minha região hoje me capacitou para ser deputada. Acho que quando eu chego em Brasília, ninguém precisa me falar quais são os problemas da minha região. Eu sei todos eles, eu relatei esses problemas. No caso do aeroporto, por exemplo, eu tenho imagens minhas e reportagens quando eu tinha 25 anos falando a pista do aeroporto aqui. Então, isso eu levei como vantagem. Sim. O que muitos políticos falam, ela faz tudo, ela que arruma, que resolve, ela acha que ela resolve tudo. Não, eu trabalhei, porque eu fui atrás e consegui, não consegui tudo, que é impossível, eu gostaria de ter conseguido muito mais, mas eu briguei por todos os problemas da minha região. Bom, Tati, Cidade, entrevista especial eleições vai para um rápido intervalo e na sequência a gente continua o nosso bate-papo com a deputada federal Rosana Vale com o cientista político Rodolfo Amaral. Não sai daí, eu volto já já. O Tati Cidade Entrevista Especial Eleições está de volta hoje conversando com a deputada federal Rosana Vale com o nosso comentarista político Rodolfo Amaral. Deputada, trazer um pouquinho agora o papo mais para a nossa região. Antes de começar nos nossos pontos específicos, a gente começou esse programa falando sobre a possibilidade da senhora ser candidata a vice-governadora. Existe possibilidade da gente ver o seu nome também em eleições municipais de Santos mais para frente? Então, eu não penso sobre isso agora. Eu gostei muito do trabalho no Legislativo, eu me identifiquei com esse trabalho que é difícil e diferente de um gestor, de um prefeito. O prefeito toma as decisões no Legislativo, a gente vai atrás de quem pode tomar as decisões aqui para a nossa região. Na articulação, você tem que ficar lá esperando 2, 3 horas para falar com o ministro. Muitas vezes um gestor, ele não é um bom deputado, porque ele está acostumado a tomar as decisões... São funções completamente diferentes. Agora, eu não posso falar, lógico que se eu gostaria de ser prefeita da minha cidade, Santos. É óbvio que é um sonho, um dia eu gostaria de ser, mas nesse momento eu estou focada no que eu posso fazer como deputada para a minha região. Então vamos começar o nosso bate-papo regional agora. Uma das bandeiras do seu mandato foi a recuperação da Ponte dos Barreiros que liga a parte insular de São Vicente ao trecho continental. Por que isso nunca tinha sido resolvido anteriormente? Essa briga intensa, né, entre governo do estado, município, governo federal. No final, Rosana Vale vai lá e dá o toque final. Então, porque era um recurso alto, a ponte já estava precisando de manutenção há muito tempo e ninguém queria se responsabilizar. A minha primeira tentativa foi buscar o recurso no governo do estado, tanto que eu tenho o vídeo gravado com o ex-governador, que eu falei, olha, a cidade de São Vicente não tem condição de bancar essa reforma. E ele falando, vamos ver, sim, vamos ajudar a cidade e tal. Não ajudou. E aí eu voltava para a minha região e falava, para que eu sirvo como deputada se eu não consigo trazer um recurso? Eu estou vendo todo dia a população atravessar a pé naquela ponte e o que eu posso fazer? E aí eu comecei, sem aceitar não, porque as pessoas falam, isso não você vai conseguir, isso é o Estado, isso é o governo do Estado. Imagina que o governo federal vai dar o recurso. E eu falava, mas se o governo do estado não dá, quem que pode dar? Eu comecei a fazer, assim, levava um dossiê
imagem de drone para ver se eu sensibilizava ministro do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, senador, comecei a fazer discurso. Eu falei, só o presidente pode resolver isso aqui, não é possível. E as pessoas não acreditavam, mas eu acreditei. Não sei se é porque eu era inexperiente na política, né? Eu tentei até o fim, até que eu fui ouvida. Um dia o presidente ligou para mim, falou, eu estou vendo aqui, o ministro já falou que a senhora está lá, que a senhora é a deputada da Ponte. Acho que até se escondia quando eu chegava. Eu chegava nos gabinetes, eu falava, eu quero falar com o ministro do Desenvolvimento Regional. Eu acho que era o Canuto na época. E aí ele falou, o ministro não pode receber. Eu falei, eu vou esperar aqui. Até ele me receber, eu vou ficar aqui esperando. E aí eu falava, gente, por favor, olha essa situação lá, eu sou deputada de lá, dessa região, a primeira vila do Brasil, como é que eu posso... Aí o presidente me ligou e falou, tá para fechar o orçamento, eu vou ligar para o presidente do Senado, vamos ver se a gente consegue, eu estou vendo o drama da população. Ele não perguntou que partido eu era, ele não perguntou se eu apoiava o governo, se eu não apoiava. Ele viu, né, a verdade, assim, o meu clamor e resolveu atender. Graças a Deus, né? Rosana, o ministro Tarcísio de Freitas se notabilizou aí pela sua audácia em algumas iniciativas de natureza federal. Ocorre que essa audácia chegou aqui até nós, no Porto de Santos, com o processo de desestatização, e há prós e contras nesse processo, dentro, inclusive, há controvérsias dentro do próprio setor portuário. O ministro disse que queria que isso ocorresse esse ano ainda eleitoral. Primeiro, você acha que é possível ainda ocorrer isso neste ano eleitoral e acha que já foi discutido o suficiente com a sociedade local, com a comunidade portuária, para que a gente dê esse passo aí, na minha forma de ver, ainda um tanto quanto incerto? Então, eu estou acompanhando, tenho participado das audiências públicas, das conversas, dos seminários. Eu estou sentindo também essa preocupação do setor portuário com a desestatização. Eu viajei para muitos portos, sei que o modelo de porto eficiente é aquele em que privatiza todos os serviços, privatiza os terminais, mas a gestão é pública. Ou então uma gestão tripartite, ou pelo governo municipal. Então, eu sei das preocupações e estou acompanhando também com atenção. É óbvio que o que se mostra, né, que a nossa região vai crescer com a desestatização, que a nossa região vai gerar mais empregos, tem uma expectativa de geração de 60 mil empregos no prazo de alguns anos. Eu estou acompanhando. O que for bom para a minha região terá o meu apoio, né? Tudo que é novo, né, eu já ouvi até o ministro falando isso, tudo que é novo assusta. Quem vai ser o grupo, a empresa que vai assumir a gestão do porto? Quais serão as prioridades e os interesses, né? Ela vai beneficiar todo o setor ou vai puxar a sardinha, por exemplo, para o interesse dela? Porque é difícil, porque regula tarifa, prioridade. Então, eu estou acompanhando, né? O porto, o nosso porto é a nossa riqueza, o maior porto do hemisfério sul. Eu quero, seja com desestatização, eu quero que o porto chegue na ponta. O que me interessa ao porto? Que gere empregos para a nossa região, que os trabalhadores tenham uma mão de obra mais qualificada, que possa ajudar no desenvolvimento da Baixada Santista. O porto é importante para o país. Então, eu estou acompanhando. E sei que o prazo está curto também. Tenho acompanhado, visto as audiências, dei muitas sugestões também, a minha equipe também. No caso, por exemplo, que a gente fala de qualificar, sempre fala qualificar a mão de obra, qualificar a mão de obra. Sugerir parcerias com as universidades da região, para que nesse processo de desestatização seja incluído também cursos profissionalizantes e também até universitários para quem vai trabalhar no porto, né? Agora, um ponto importante que o Rodolfo trouxe é a questão do momento, né? Talvez não seja este o momento, porque precisa ser um pouco mais discutido. A gente está no momento eleitoral. Talvez a gente possa esperar um pouquinho mais, deputada? Então, o ex-ministro Tarcísio, ele sempre se mostrou e conversou
com o setor portuário e acolheu muitas das sugestões. Eu tenho visto isso, até pouco antes dele deixar o Ministério, né, tanto o secretário nacional de Portos, Diogo Piloni, várias e várias, olha, esse ponto não está bom. Então vamos... o importante é essa transparência, né, para que todos cheguem num acordo que seja bom para o porto, para a nossa região e para o nosso país. Rosana, corre a boca pequena aí nos bastidores da política que o ministro Tarcísio estaria desagradando, ou lá atrás desagradou uma ala do PL, e disse inclusive que uma parte desses deputados do Estado de São Paulo estaria predisposto a apoiar o Rodrigo Garcia. Você chegou agora no PL, procede isso? Se isso acontecer, a Rosana Vale, com aquela personalidade forte, vai peitar esses candidatos? Eu não tenho percebido isso. É óbvio que o PL aumentou, tem 78 deputados hoje na bancada nacional, tem um corpo importante também no estado de São Paulo. Os que já estavam antes, talvez já tenham, né, construído uma história com o governo do estado, então é preciso respeitar. Mas eu não tenho percebido essa, né, eu acho que é mais entre os deputados estaduais, né, os federais, eu acho que estão apoiando o ministro Tarcísio, e ele sabe construir bem. O fato dele ter ido para o Republicanos, mas o PL é da base, né, está compondo a base, mas é óbvio que você não consegue uma unanimidade nunca, né? As pessoas têm opiniões diferentes, têm histórias diferentes, e eu sigo no que eu acredito, sempre. Falar um pouquinho sobre segurança, deputada. Pensando de uma forma metropolitana, a gente teve nos últimos dias situações bem delicadas aqui na nossa região, né? A gente teve o lançamento até de uma operação da polícia, no meio do lançamento, troca de tiroteios no Guarujá. Depois a gente teve agora tiroteio num show em Santos. Então a gente sabe que essa questão de segurança é uma questão de governo do estado, mas a gente precisa pensar ela também em relação ao município e governo federal. A senhora, enquanto deputada federal, o que poderia fazer em relação a isso para que se aumentasse um pouco essa sensação de segurança que hoje as pessoas não têm, né? Uma sensação de insegurança generalizada. Então, em nível federal, o que nós estamos lutando é para que as leis sejam cumpridas, né? Que haja essa sensação de que se você cometeu um crime, você vai para a cadeia e você... impune, né? Porque... a sensação de impunidade, eu acho que favorece. E as nossas leis, muitas e muitas vezes como repórter, eu acompanhei as vítimas indo na delegacia e os acusados saindo antes que as vítimas. Isso é desmotivador. Até a polícia, muitas vezes a gente ouve, a polícia prende, mas aí vai lá e a lei permite, o advogado, então, são tantos meandros, né, que as pessoas são soltas com muita facilidade. Então, talvez redução da maioridade penal em casos de crimes hediondos, que precisa ser discutida, sem hipocrisia, porque a gente precisa... que o crime seja punido, que as pessoas fiquem presas, porque eu mandei esses dias um ofício para o secretário de Segurança do Estado de São Paulo para falar da questão do Guarujá. Eu acho que é isso, né? A gente vê as pessoas sendo presas e soltas como se fosse tudo banal, né? Eu ouvi outro dia, acho que um político falando, mas no caso de roubar um celular não é para prender. Por que não é para prender? Tem que prender. É o cara que matou, né? Matou, ele mata por causa de um celular, por que não pode ser preso? Então é um absurdo, né, o que a gente tem ouvido. Esse aspecto eu queria até sugerir à deputada, é uma coisa que eu defendo há um certo tempo, é que uma das formas de se aumentar o contingente da Polícia Militar em todos os estados, não só no estado de São Paulo, seria talvez excluir os gastos da Polícia Militar do limite de gasto com o pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal. Por quê? Porque os institutos de previdência da Polícia Militar em todos os estados estão quebrados. Hoje, a Polícia Militar de São Paulo gasta mais com inativo do que com ativos, né? E aí não tem como dar salários dignos e repor o contingente. Nos últimos 10 anos, a Polícia Militar do Estado de São Paulo reduziu o contingente em 8.000 policiais. Então, o deputado federal poderia, talvez, analisar por esse aspecto, eu acho que ajudaria bastante
a gestão da Polícia Militar. É isso. Uma excelente sugestão. Deputada, muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada que vem pela Obrigada, eu frente. que agradeço também, Rodolfo. Parabéns para a deputada, principalmente por ter tomado a decisão lá atrás. Redi disse aqui que gostaria de ser prefeita de Santos, teve uma grande chance na eleição passada e abriu mão dela e permaneceu no cargo. Então, parabéns por Obrigada. Obrigada, Rodolfo. O Tarde Cidade Entrevista fica por aqui. Sábado que vem a gente se vê. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.